No ar, a partir de agora, Resenha da Grande. Você vai acompanhar um bate-papo descontraído e reverente com a nossa equipe esportiva e convidados especiais, debatendo e analisando os mais diversos assuntos esportivos da atualidade. Resenha da Grande. Você por dentro de todos os esportes. Boa noite, amigos que estão acompanhando as redes sociais da Grande FM. Estamos começando mais um Resenha da Grande, nesta quarta-feira de retomada de Copa Libertadores, rodada de ida das quartas de final, e esse vai ser o assunto do programa de hoje. Eu sou Rogério Vidimantas, comigo nessa transmissão Éder Joffre, a direção de esportes da Grande FM do Paulo Wagner, e a direção geral é de Mauro Alcântara. Você pode curtir, compartilhar, se inscreva nas nossas redes digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube, porque tem muito conteúdo legal por aqui, programa com diversos assuntos que você acompanha aqui nas redes da Grande FM, tá bom? Relembrando, curta, compartilhe e também se inscreva nas nossas redes sociais. Como eu disse, o assunto hoje é Libertadores América. Estamos vivendo a rodada de ida das quartas de final. 8 times estão classificados, já tivemos uma partida ontem entre equipes argentinas. Aliás, são 4 equipes argentinas, 3 brasileiras e uma equatoriana na luta pelo título da Copa Libertadores da América 2025. E para falar com a gente sobre essa competição, Thiago Lopes de Farias, ele é cronista esportivo também, da Rádio Futebol na Canela, do canal Futebol na Canela, está acompanhando e transmitindo jogos dessa competição desde o início e está, claro, por dentro do assunto para poder conversar com a gente sobre Libertadores da América. Thiago, quem está mais perto da glória eterna? Boa noite. Fala, Vidimantas, um abraço para você, pro Éder, para os telespectadores da Grande FM. Pois é, quem está mais perto, né? Acho que o Equador é mais perto do Peru do que os outros lugares, então talvez... Tirando por esse assunto, porque afinal vai ser em Lima, né? Isso, se for por esse lado. Eu vejo os brasileiros sempre, Vidimantas, como os grandes favoritos. Eu costumo dizer que hoje, devido à discrepância financeira, a Libertadores para os brasileiros virou tipo estadual. Os brasileiros têm que chegar. Como no campeonato estadual, os grandes têm que chegar. A probabilidade de termos uma final brasileira, ela é enorme, e obviamente que Flamengo e Palmeiras são protagonistas, porém há uma pedra no caminho do Palmeiras. O Palmeiras passa a pedra, acredito que o Palmeiras vai caminhar bem. Do outro lado, o Flamengo numa chave mais acessível. Então, e gozado, Thiago, você falou agora a respeito disso, mas nesse ano, dos 8 times que estão nas quartas de final, metade são equipes argentinas. Normalmente, quando se chegava nessa fase, nós tínhamos uma maioria de times brasileiros, principalmente nos últimos 6, 7 anos, né? Desde 2019, a Libertadores é praticamente dominada ali por equipes brasileiras, muito por causa desse motivo que você disse, o poderio financeiro. Mas nesse ano nós temos 4 equipes argentinas. Aliás, 2 se enfrentaram ontem, né? O Vélez Sarsfield e o Racing, vitória do Racing fora de casa por 1-0. O Racing realmente é uma equipe, na minha opinião, muito mais forte que o Vélez, mas tem o River Plate, como você disse, a pedra no sapato, a pedra no caminho do Palmeiras, só que o Flamengo enfrenta um outro argentino, que é o Independiente, que é um time de muita tradição na Libertadores. Então, é um ano meio que atípico em relação ao número de brasileiros e argentinos nessa fase da competição, né? É só uma correção, né? É o Estudiantes que o Flamengo pega e não o Independiente. O Independiente está na Copa Sul-Americana. Aliás, não está mais. Foi eliminado, não está mais. Foi eliminado pela Conmebol. Isso. Vidiman, vejo que os brasileiros, eles deixaram a desejar, né? O Corinthians, por exemplo, caiu precocemente, caiu para o Barcelona, não chegou nem aos grupos. O Bahia, ele não fez apesar da dificuldade do grupo, era para o Bahia ter avançado e acabou não avançando. E aí nós teríamos um confronto. Mais um brasileiro garantido, pelo menos. Temos menos brasileiros por conta disso. Eu vejo que dos argentinos, os 4 que estão nesta fase, o Vélez é o que tem melhor potencial para colher mais à frente. Era o campeão argentino até poucos dias atrás, mudou o regulamento do campeonato argentino, não é mais anual, voltou a ter 2 campeonatos por ano, e o Vélez foi desbancado pelo Platense, né? Certo. Tivemos essa mudança, que vem já está na Libertadores. O River, ele não perde há muito tempo. Ele está invicto do futebol argentino há 20 jogos. Ele
perdeu jogos no ano assim, que eu atuo na Copa Sul-Americana, me parece ser o time mais forte de todos eles, pela continuidade do Gustavo Costas, mas o Gustavo Costas, fazendo uma analogia com o nosso futebol, é um técnico mais à moda antiga, o maior ídolo do clube, o time entrega muito, né? Joga como ele jogava, muito aguerrido, muita dedicação, e isso torna o Racing forte. De antes, eu vou muito surpreso, mas muito surpreso mesmo, se aprontar alguma coisa com o Flamengo. Porém, o Flamengo já perdeu do Central Córdoba nesse campeonato, né, nessa Libertadores. Aliás, não só perdeu, como não ganhou do atual campeão da Copa Argentina, o Central Córdoba. Se o Flamengo jogar o que pode, nesse momento do ano, vence as duas do Estudiantes. E se alguém pode atrapalhar essa final brasileira, é River e Racing. Os demais, com todo o respeito ao São Paulo, com todo o respeito à LDU, mas eu não vejo ninguém além de River Plate desse lado e Racing do outro para atrapalhar uma nova final entre Flamengo e Palmeiras. Só lembrando, então, a gente tem daqui a pouco, né? Lembrando que nós estamos aqui na quarta-feira, né? Então, você, de repente, assistir esse programa qualquer outro dia, você já vai saber o resultado. Mas na quarta-feira, a gente tem, daqui a pouco, tem River Plate e Palmeiras. Esse jogo é a rodada de ida no Monumental de Nunes, é o único jogo da quarta. Na quinta, tem LDU e São Paulo e também o Flamengo e Estudiantes. O Flamengo joga a primeira partida em casa. Thiago, começando com LDU e São Paulo. O São Paulo fez uma Copa Libertadores até razoável, está fazendo, aliás, uma Copa Libertadores até razoável no meu entender, mas o time da LDU mostrou qualidade, eliminou o Botafogo na fase anterior, né? Que o Botafogo, aliás, que é o atual campeão da Liberta. Lei do ex, né? Pois o tal de lei do ex dizem que é a única que funciona no Brasil. Thiago Nunes, ex-técnico do Botafogo, é o técnico da LDU. Thiago Nunes que está desbravando a América do Sul, né? Já trabalhou no Sporting Cristal, estava na Universidade Católica do Chile e agora está na LDU. Trocou o técnico da primeira para a segunda fase, né? O atual bicampeão equatoriano. Aliás, a LDU que largou o campeonato, né? O Independiente deverá ser o campeão equatoriano porque está se dedicando exatamente à Libertadores da América. Eu vejo assim, o São Paulo tem a segunda melhor campanha, perde só para o Palmeiras, né? Fez a sua obrigação. Os brasileiros deveriam fazer o que Palmeiras tem feito aí ao longo dos anos sobre o comando do Abel Ferreira. Trucidar todo mundo. Pontualmente joga mal um jogo e aí custa uma classificação avante. Agora, o São Paulo nas oitavas de final, de Mantas, não mereceu passar. Passou por competência e por incompetência do Atlético Nacional. O Atlético Nacional foi muito melhor os dois jogos. Na Colômbia foi um vareio, com o Atlético Nacional perdendo 2 pênaltis, né? E aí acabou caindo nos pênaltis o Atlético Nacional para o São Paulo. Eu vejo que nas oitavas de final, o São Paulo teve mais sorte do que juízo. A LDU passou com propriedade do Botafogo. Botafogo muito mal na temporada, né? Impressionante. E tem um detalhe, né, Vidimantas? A LDU tirou o São Paulo há 2 temporadas da Copa Sul-Americana no Morumbi, né? Então é bom abrir o olho. Tem altitude, não é tão alto quanto o La Paz, onde o Atlético está jogando nesse momento, mas o time não é bobo, está focado para a Libertadores e o São Paulo não pode cometer os erros que cometeu contra o Atlético Nacional, senão vai custar muito caro. Então, e LDU e São Paulo estão justamente na chave de Palmeiras e River Plate, né? Um confronto que em 2020, né, na semifinal da Libertadores, deu muito o que falar. O Palmeiras venceu por 3-0 em Buenos Aires. Depois, na volta, no Allianz Parque, tomou um vareio de bola. O Palmeiras só não foi desclassificado, foi naquele primeiro ano do VAR, Thiago. E só não foi desclassificado por causa do VAR, porque o VAR conseguiu... conseguiu não, porque realmente aconteceu. O VAR identificou um impedimento num gol do River Plate de uma unha, né? E uma unha tá impedido, né? E depois, num pênalti, que o árbitro chegou a marcar o pênalti, mas depois no VAR ele viu que o jogador argentino tinha forçado a queda e anulou o pênalti, né? O Palmeiras poderia, depois de vencer em Buenos Aires por 3-0, ser desclassificado em casa com uma goleada. E quase matou metade da torcida do Palmeiras do coração, né? Eu sei isso porque eu conheço alguns palmeirenses, viu, Thiago? E os caras sofreram.
E agora, de novo, né? Estão se encontrando, né? Então, é um confronto cheio de história já, porque o Palmeiras é a terceira vez que cruza com o River Plate na Libertadores. Em 99, eliminou o River Plate, foi campeão. Em 20, eliminou o River Plate, foi campeão. E agora cruza de novo com a equipe argentina. O River Plate, me parece, e você pode falar com mais propriedade a respeito disso, pela sua proximidade e acompanhar também o campeonato argentino, não é o mesmo River Plate, por exemplo, apesar de ter de volta o Galhardo como técnico, mas tecnicamente talvez não seja o mesmo time tão forte como era há alguns anos atrás, embora, como você disse, venha fazendo uma boa campanha nessa temporada. Mas como você analisa esse confronto? O River Plate, Vidimantas, ele tem um problema crônico que já se apresentou desde a Libertadores passada, quando ele caiu para o Atlético Mineiro, né? Ele fica muito com a posse de bola, mas machuca pouco o adversário. Mesmo assim, é uma equipe difícil de ser batida. Vem de vencer o Estudiantes no fim de semana por 2-1 em La Plata, no clássico da rodada. Uma vitória que foi resolvida muito rapidamente, com 10 minutos já estava 2-0 para o River, que acabou tendo um jogador expulso, e aí tivemos um draminha no final do jogo, o jogo acabou 2-1. Mas o time do Galhardo tem esse problema de fazer gol. O time controla, pressiona, fica rodando de um lado para o outro e às vezes não machuca o adversário. Vai ter que resolver esse problema diante do Palmeiras. Agora, o problema que eu vejo maior do lado do Palmeiras é o seguinte: o Palmeiras está tendo uma sequência de insucesso dentro de casa. Isso pesa. Perdeu o Campeonato Paulista, eu sei que a final foi na Neoquímica, mas se não tivesse perdido o jogo em casa, perdeu o jogo de ida. Agora na Copa do Brasil decidiu em casa, perdeu de novo para o Corinthians. Ano passado foi eliminado pelo Flamengo em casa na Copa do Brasil. Eliminado pelo Botafogo em casa na Libertadores. O jogo que poderia encaminhar e deixar o Palmeiras com a faca e o queijo na mão do tricampeonato brasileiro, ele perde do Botafogo em casa. Então está tendo um problema que o Palmeiras vai precisar superar. Eu acho que, caso o Palmeiras não vença o jogo hoje, e digo isso porque acho que o Palmeiras é favorito para o confronto, mas tem esse que mental aí para passar, que é a situação de passar pelo adversário dentro de casa. Se a gente voltar um pouquinho antes, foi eliminado pelo Boca também em casa na Libertadores, eliminado pelo Atlético Paranaense em casa também. A última vez que o Palmeiras eliminou na Libertadores jogando em casa foi exatamente o River, né, que perdeu o jogo e passou pelo brilhante jogo que fez. Muita gente não lembra, mas o Palmeiras, quando ganhou do River na Argentina, o jogo não foi em Núñez, que estava passando por reforma. O jogo foi no Estádio Independiente, o Libertadores da América. Dessa vez não, terão 86 mil no cangote do Verde hoje. Lá é uma pressão muito grande, apesar do Monumental de Núñez ser um estádio muito grande, né? Ele é um estádio, por exemplo, o Morumbi também é um estádio muito grande, mas a torcida fica muito longe do campo, né? O Monumental de Núñez também é muito grande, mas a proximidade já é um pouco menor. Então a pressão da torcida parece que os jogadores em campo sentem mais. E aí o River Plate sabe muito bem aproveitar isso, né? Vamos ver se os jogadores do Palmeiras, que também tem, na minha opinião, assim, Thiago, uma certa casca para jogos assim, fora de casa, está tendo essa dificuldade nessa temporada em casa, mas fora de casa consegue manter a cabeça no lugar. Hoje é uma prova de fogo, porque você manter a cabeça no lugar, conseguir ter um certo controle da partida, jogando com o River, com essa pressão fora de casa, tem que mostrar muita qualidade. Eu acho que o mental do Palmeiras é muito forte. O Palmeiras não vai cair na pilha, se deixar enervar. Como você falou, essa reforma de Núñez aproximou as arquibancadas do campo, né? Esse estilo arena, estilo estádios menores argentinos, né? O Bombonera, por exemplo, é muito próximo, é o cilindro também do Racing. Não, o La Bombonera, se o cara tiver com o uniforme do Boca lá, se bobear, ele faz o gol, ele entra no campo, faz o gol, ninguém percebe, porque é do lado ali, né? Exatamente. Eu acho que o Palmeiras tem qualidade para passar pelo River. Eu vejo o Palmeiras melhor preparado do que o River Plate. O River gasta, Vidimantas, como gastam os times brasileiros. É o time argentino com o maior poderio financeiro no momento. O Boca também gasta como o River, mas o Boca está numa crise desgraçada. O Boca está no momento Corinthians lá na Argentina, né? E se a gente for fazer uma comparativa de idolatria, como o Vasco, claro, sem rebaixamento. O Riquelme virou presidente, está fazendo um monte de lambança,
assim como o Roberto Dinamite e o Pop Pedrinho, que são ídolos do Vasco, estão fazendo. Palmeiras, para mim, é favorito para o confronto. Tem que ter cabeça no lugar e sobreviver e, de preferência, jogar no erro do River. Hoje é um jogo, Vidimantas, que se o Palmeiras tiver cabeça no lugar, ele sai com a vitória de Nunes. Caso contrário, se ele se enervar ou entrar na pilha dos argentinos, que eles são mestres nisso, poderá se complicar por esse fator que falei, né? Decidir em casa. Pode ter dificuldade em casa jogando contra a equipe do River Plate. Vamos sair agora, Thiago, vamos para outra chave, que tivemos ontem a vitória fora de casa do Racing sobre o Vélez por 1-0, e você já falou inclusive a respeito disso agora na sua introdução, que na outra chave ali o Racing poderia ser a pedra no caminho do Flamengo para chegar à final, né? E o Racing me parece, sim, desses 3 argentinos que estão nessa chave junto com o Flamengo, é a melhor equipe. O resultado ontem, então, não surpreendeu, né? Eles ainda teve um jogador expulso, né, Vimantas? Isso, terminou com 10 jogadores. E o Racing aproveitou bem esse homem a mais que teve para levar a vantagem para casa. Apesar de ser o campeão argentino da temporada, que ano passado era anual, perdeu o Gustavo Quinteiros, que veio para o Grêmio e ficou pouco tempo, e começou com o Seba Domingues a temporada, aquele mesmo, que foi zagueiro do Corinthians. E aí, aquele mesmo. E acabou sendo demitido, chegou o Guilherme Esqueloto, que inclusive foi vice-campeão da Libertadores pelo Boca, eliminando o Palmeiras, naqueles gols do Maledetto, né, como você gosta de chamar, Benedetto. Benedetto, que voltou para o futebol argentino. Era o Guilherme Esqueloto, o técnico do Boca naquela oportunidade, hoje técnico do Vélez. A vantagem é boa, o time decide em casa, só que o Racing está com um pequeno problema. Ganhou no final de semana passada a primeira em casa no Clausura, tinha perdido todas. Aí teve o clássico com o São Lourenço, ganhou do São Lourenço 2-0 e ganha esse clássico fora de casa. Ou seja, vem num momento bom, joga pelo empate para ir à próxima fase e vejo o Racing com potencial para dificultar as coisas para o Flamengo. Os outros argentinos eu não vejo. 11 contra 11, sempre deixando bem claro isso, né? 11 contra 11, porque vai que o Flamengo tem algum jogador expulso, né? Mas 11 contra 11, eu não vejo o Flamengo... Primeiro que o Flamengo não é pior que nenhum deles, mas o Racing é quem mais pode atrapalhar o Flamengo nessa chegada a Lima. E amanhã a gente tem também Flamengo e Estudiantes, jogo lá no Maracanã, e como você disse já, o Estudiantes não é um time para bater frente com o Flamengo. Porém, todavia, entretanto, Thiago, o primeiro jogo é no Maracanã, e com certeza o Estudiantes amanhã vai jogar com 10 na área e o goleiro. Né? Vai ser aquela retranca para poder tentar não deixar o Flamengo jogar, porque se eles estão, e isso com certeza está acontecendo, se a comissão técnica dos Estudiantes está acompanhando o Campeonato Brasileiro, sabe que se sair para o jogo com o Flamengo, já era, né? Aliás, aqui no Brasil, qualquer time que fizer isso também vai ter muita dificuldade com o Flamengo. Então vão vir fechados. E aí o Flamengo nessa Libertadores já teve muita dificuldade com equipes que se fecharam jogando contra o Flamengo no Maracanã, né? O próprio você falou a respeito do Central Córdoba, né, na primeira fase, que chegou a vencer o Flamengo no Maracanã, inclusive, né? Então é uma situação que o Flamengo também, a gente sabe, é a melhor equipe dessa chave e possivelmente da Libertadores, tecnicamente falando, na teoria e tal, beleza. Mas vai ter que mostrar muita coisa amanhã para poder superar, pelo menos, essa retranca inicial dos Estudiantes. A competição de mata-mata, Vidimantas, 5 minutos ruins que você fizer pode custar uma classificação. Pode. Você falou do Central Córdoba, o Flamengo ganhou com as calças na mão do Poçante Tátira, né? E o Flamengo estava sendo eliminado. Exato. Da Libertadores da América. Nas oitavas, né? Não, nas oitavas não. Na primeira fase. Na fase de grupos. Na primeira fase. Quase foi parar na Copa Sul-Americana o Flamengo, quase. Teve um momento ali da rodada que estava passando LDU e Central Córdoba, né? Isso. Eu vejo assim, o Flamengo amanhã vai ter que ter muita paciência. É o jogo da paciência para o Flamengo. O Estudiantes não virá de peito aberto e digo mais, viu, Vidimantas? Se perder pelo placar mínimo, eu acredito que até no jogo da volta, lá no Jorge Luiz Rich, o Estudiantes vai manter a mesma postura. Time extremamente cauteloso e vai jogar por uma bola. O Eduardo Domingues, técnico do Estudiantes, ele é o Roger Machado da Argentina nesse momento. Tá balançando, ó. Balançando e vai daqui, vai dali. O Roger tá pelo Grenal. Eu acho que o Eduardo Domingues
optar pelo que vai acontecer contra o Flamengo. De repente, se for uma tamancada, ele nem seja o técnico no Na jogo volta. de volta. Ele está bastante pressionado, o Estudiantes não joga bem, não se comporta bem, não performa bem, mas tem 4 títulos de Libertadores, é time argentino, chato pra caramba. Um desses E títulos em esse cima que é o do problema, Palmeiras ainda. Lá nos anos 60, Lá né? nos anos E teve 60. um aqui no Mineirão, cara, que ele saiu perdendo do Cruzeiro do Adilson Batista 1-0, virou 2-1 com o Verón em campo ainda. Então, é bom ter respeito, é bom ter cuidado, mas é mais time. O Flamengo é mais time, se o Flamengo tiver no seu dia, não vai fazer 8, tá? Aquilo que aconteceu contra o Vitória foi um aborto da natureza. Mas o Flamengo pode vencer e vencer com propriedade amanhã, sim. E aí jogar a volta na semana que vem mais tranquilo, né? Lá no Jorge Luiz Richin, estádio Jorge Luiz Richin. Ô Thiago, ainda falando de Libertadores, mas fazendo meio que um paralelo com o Brasileirão, a gente está vendo neste momento no Campeonato Brasileiro meio que um domínio ali, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, né? Depende muito ali que o Palmeiras tem um jogo a mais e tal, mas está as 3 equipes lá na frente. O que eu quero perguntar para você é o seguinte: Palmeiras e Flamengo avançando para a semifinal da Libertadores, aí disputando semifinal, depois tem a decisão. Você acha que de repente Palmeiras e Flamengo podem dar uma brecha ali para o Cruzeiro chegar? Eu acho que sim. Primeiro porque o Cruzeiro joga bem. O primeiro princípio para alguém brigar por título é jogar bem. O Cruzeiro joga bem. Certo. E não tem Copa Sul-Americana, né? O Cruzeiro caiu na fase de grupos, o Cruzeiro está só no Brasileirão, igual você falou, e está jogando muito bem. E detalhe, o Cruzeiro ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, né, não perdeu ponto para ali nos primeiros colocados, naqueles confrontos entre os primeiros colocados. O pior provavelmente é o Palmeiras, que perdeu para o Cruzeiro e perdeu para o Flamengo. Ganhou as 2 do Bahia, né? Acabou de ganhar do Bahia de novo, que também está ali no bolo. Que também está pertinho ali. Sim. Então, e a Copa do Brasil, o jogo com o Corinthians, é só depois do Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro vai à carga total agora nessa briga pelo Campeonato Brasileiro. Uma curiosidade, né? Falando de Brasileirão. Correto. O Cruzeiro perdeu do Santos, o Flamengo perdeu do Santos e o Palmeiras ainda não perdeu do Santos porque não jogou, né? O jogo foi adiado. Um dos jogos atrasados do Palmeiras, da primeira fase, do primeiro turno. Exatamente. Então o Santos pode ser o fiel da balança, porque se o Palmeiras ganha do Santos, o Palmeiras pode encostar no Flamengo, né? Não estava na conta que o Flamengo perdesse ponto para o Grêmio, por exemplo, perdesse ponto para o próprio Santos, como também eu acho que o Palmeiras perdeu 2 pontos para o Corinthians dizimado por desfalques, mesmo na Neoquímica Arena, o Palmeiras deveria ter vencido aquele jogo para diminuir a vantagem do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos que é com o Sport, né? Então, em teoria, são 3 pontos na conta do Flamengo. E o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras tem que ganhar as 2 do Santos, tá? As 2 que tem por fazer com o Santos, porque o Santos está na boca da zona do rebaixamento, né? Não dá para imaginar um outro resultado, principalmente para quem tem que tirar. Agora, você não tem a dúvida que se os 2, e a tendência, eu acho, tá? Mais pro Flamengo do que pro Palmeiras hoje. Hoje, pode ser que amanhã esse cenário mude. Eu acho que o Flamengo está mais perto da semifinal e da própria final do que o Palmeiras. Porque o Palmeiras, em caso passado do River, deve pegar o São Paulo. Deve pegar o São Paulo, é um clássico. O Palmeiras tem tido dificuldade com o São Paulo. Então, pode atrapalhar e ajudar o Cruzeiro esse avanço dos 2. Eu acho que o Cruzeiro deve ficar atento a isso. Aqui é aquela história, né, Vidimas? O Cruzeiro já perdeu ponto para quem não podia. Ceará e Santos, por exemplo, né? Em casa, inclusive, né? Perdeu as 2 partidas em casa. Que, de repente, que é a diferença que faz em relação ao Palmeiras, por exemplo. Porque o Palmeiras está 1 ponto atrás do Cruzeiro, mas são 2 partidas a menos, né? Se o Cruzeiro tivesse feito esses pontos que perdeu, o Palmeiras, se vencesse os 2 jogos, aí sim ficaria equilibrado com o Cruzeiro. E as 2 equipes hoje estão muito próximas, né? Então, o Flamengo, Thiago... O Palmeiras recebe o Cruzeiro, né? O Palmeiras vai receber o Cruzeiro no segundo turno, né? Exatamente. E vai ter que ir ao Maracanã. E visita perdeu o Flamengo. Confronto direto, né, em casa do Flamengo. Perdeu em casa 2-0 e joga fora agora. O Palmeiras, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, perdeu vários pontos no Allianz Parque. O que compensou para o Palmeiras, que o Palmeiras é o melhor visitante do campeonato. Então o Palmeiras ganha muitos jogos fora, mas tropeçou bastante. Agora que o Palmeiras voltou a melhorar o seu domínio jogando no Allianz Parque e conquistar pontos,
né? E isso está fazendo muita falta. O Palmeiras é aquele negócio, né, Thiago? A gente está falando, você falou, por exemplo, a respeito dos vacilos do Cruzeiro em casa, o Palmeiras também vacilou, o Flamengo também deu uns vacilos, empatou perdeu para o Santos, que poderia não deveria ter perdido, e aquela coisa. Também tem essas oscilações também que acabam entrando na conta, né? O futebol não é tão previsível assim, né? Então, mas sabe qual que é a diferença que eu vejo? O Palmeiras perdeu ponto em casa para adversários do naipe dele. Ele perdeu ponto para o Flamengo, que é um confronto direto. Não poderia ter perdido? Não poderia, mas é aceitável. Ele perdeu para o Bahia, que é um adversário que hoje está brigando por Libertadores, e empatou com o Mirassol, que está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Eu acho que os pontos que perdeu para o Botafogo talvez façam falta. Foi um 0-0 no começo do campeonato, embora já tenha ido buscar. Tem que buscar fora, venceu o Botafogo fora. Né? Então você Isso, vai ter que buscar do mesmo jeito contra o Flamengo. Eu acho que contra o Bahia. Perdeu em casa do Flamengo. Também contra o Bahia. O Cruzeiro ganhou. O Cruzeiro virou segunda-feira contra o Bahia. Então, esses pontos não tem como você jogar fora. O Grêmio tirou ponto do Flamengo, mas o Flamengo ganhou do Grêmio lá, né? Então, entre aspas, compensou uma né? coisa a outra. Porque você analisando nessa perspectiva, o Palmeiras tem alguns jogos fora de casa nesse segundo turno que, para poder compensar os tropeços em casa, precisa vencer fora. Flamengo, Bahia, Mirassol, que foi aquele primeiro jogo pós-Copa do Mundo. O jogo foi 1-1 no Allianz Parque, né? Se bem que tá todo mundo perdendo ponto, o Mirassol também, né? A gente fala assim, também tá perdendo ponto o Mirassol. Falei, filho, o Mirassol é o 4º colocado, tá com 38 pontos, então não é uma coisa assim tão inimaginável neste Campeonato Brasileiro, né? Mas tudo isso porque nós falávamos de Libertadores e como a Libertadores pode influenciar justamente, Thiago, nessas 3 primeiras posições, complicando a vida de Flamengo e Palmeiras e facilitando a vida do Cruzeiro. Considerando isso, as 2 comissões técnicas, tanto o Felipe Luiz pelo Flamengo, o Abel Ferreira pelo Palmeiras, vai chegar o momento que elas vão priorizar? Eu acho que não tem que priorizar. Porque, Vidimantas, o campeonato mais difícil de se ganhar é o Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Porque você tem adversários que têm o poderio financeiro igual você, não vou entrar na gestão. Cada um tem uma gestão diferente dos outros e Palmeiras e Flamengo estão muito à frente por causa da gestão, que são espetaculares. Mas tem gente com craque em tudo quanto é... O craque é forte demais, né? Mas com muito bons jogadores em todos os times. O Corinthians tem o Depay, o Santos tem o Neymar, bem ou mal tem o Neymar. O Cruzeiro tem o Gabigol. O Fluminense tem... Eu tenho muitas restrições ao trabalho do Renato, mas o Fluminense tem Thiago Silva, por exemplo, cara. Baita jogador. Fábio, 44 anos, baita jogador. Então, infelizmente, não deveria, mas eu acho assim, vai dar Palmeiras e São Paulo quarta-feira. Se o Palmeiras e o Flamengo forem entrar em campo, se os dois estiverem na semifinal, eu acho que no domingo anterior os técnicos vão poupar. E aí eu vejo o elenco do Flamengo mais equilibrado que do Palmeiras. Eu vejo que é bem discrepante o banco do Palmeiras em relação ao banco do Flamengo, e o banco pode fazer essa, viu, Vidimanto? Você tira... o Vitor Roque, você vai pôr quem no lugar? Se você tirar o Bruno Henrique que está punido, você vai pôr o Pedro, né? Olha a diferença. Mas nesse final de semana já pode ter isso, Thiago, porque a gente tem o Flamengo na quarta-feira que vem tendo que ir para a Argentina, e o Palmeiras, mesmo jogando em casa, não se sabe ainda o que vai acontecer daqui a pouco, mas de repente tendo que reverter uma situação contra o River Plate. Final de semana, muito provavelmente, Felipe Luiz e Abel Ferreira vão dar uma ajustada no time aí para poupar alguns jogadores. Eu discordo de quase tudo que o Renato Gaúcho fala, mas uma coisa que eu achei que era de mim, puta merda. Quando você falou assim, eu discordo de quase tudo, eu falei, eu discordo tudo que você falou, você não falou nada que aproveita. Não. Mas do Renato Gaúcho pode discordar, tudo bem. Uma coisa eu concordo, o jogador quer jogar todo o jogo, fato, beleza. Agora, ele performar é outra coisa. Claro. Mas veja bem, você tá numa reta decisiva. Pontos corridos, meu irmão, quem tá brigando pelo título, todo jogo é decisão. E é bom a gente lembrar que ano passado, o seu Adenor Leonardo Bach, qual eu tenho um pôster dele,
O Tite, eu tenho um pôster dele no meu quarto, na porta, e agradeço ele todos os dias. Ele errou. O Flamengo liderava o Campeonato Brasileiro, ele colocou um time misto contra o São Paulo, porque tinha que pegar o Palmeiras na Copa do Brasil. Esse mal, pelo menos, Palmeiras e Flamengo não tem, né? Eles estão fora da Copa do Brasil. Então, Vidimantas, é decisão direto. E aí, se alguém machucar, paciência, você tem que ir com o que tem de melhor, porque o título brasileiro é tão importante quanto é o título da Libertadores, na minha opinião. Thiago, a gente tem mais 2 minutinhos, rapidinho, só para a gente poder encerrar e falar que a gente não tocou nesse assunto. A gente está na 4ª rodada no final de semana, Série B do Campeonato Sul Mato Grossense. Na liderança a gente tem o Aquidauana e o Maracaju. Bataguaçu e Comercial estão ali brigando também poder entrar na zona de acesso. Taverópolis e São Gabriel meio que já ficaram para trás. Como é que você está vendo essa Série B? Quem que você aponta aí como favorito para estar na Série A no ano que vem? Para mim é Aquidauana e Bataguaçu. Para mim o Aquidauana é o mais equilibrado. O Bataguaçu tem mais futebol do que ponto. O Maracaju tem mais ponto do que futebol. Para mim o Maracaju, o pessoal de Maracaju inclusive tá pau da vida comigo. Mas para mim o Maracaju é o elefante em cima da árvore. Como que subiu, mas já vai cair. Eu não acredito no Comercial, de verdade. Não acredito mesmo não. Eu acho que a vitória, com todo respeito ao Taverópolis, está cheio de problema fora de campo e dentro de campo. Ganhou de ninguém, com erro de arbitragem, inclusive. Primeiro gol, falta clara no goleiro. O Taverópolis está reclamando muito. O segundo gol foi dado também. Então o Diego Souza, amigo do Estevão Soares, os dois no seu Palmeiras em 2004, né, naquela épica discussão no interior paulista. Correto. Bom treinador, cara. Ele vai estar bom treinador, acertadinho o time do Bataguaçu. Se chutar mais pro gol, Vidimantes, certamente os pontos que escaparam vão chegar. Eu aposto nos 2 times do interior e acredito que o Comercial vai amargurar mais um ano aí na 2ª divisão. Marquinhos Cambalhota, a grande revelação da Série B? Marquinhos Cambalhota, Baiano, Keverson... revelação, você tem tudo quanto é time, não tem muita... Você assistiu Maracaju e Bataguaçu ou não? Não, eu tava no ar com o Comercial e Taverópolis. Tá, beleza. Ele jogou bem, cara, ele é lógico, ele tem 49 anos, você vai jogar com a experiência e tal, não sei o quê, mas no gol que ele fez, por exemplo, entendeu? Ele se colocou muito bem na área para poder receber o passe, logo em seguida, ele já estava de novo ali participando da jogada, acertou uma bola na trave, sabe? Assim, é lógico, vai ter as limitações da idade e física, mas é um jogador que mostra muita qualidade, viu? E como você falou a respeito do Bataguaçu, eu assisti o segundo tempo de Comercial e Bataguaçu, foi 0-0 o jogo, e assisti esse jogo do Bataguaçu, né? Bataguaçu contra a equipe do... Bataguaçu contra... Maracaju agora, fim de semana. Domingo, final de semana. E eu vi isso também, eu vi uma equipe muito bem distribuída em campo do Maracaju, né? Apesar que eu achei que o Maracaju, o time do Bataguaçu, desculpe, achei o Maracaju também uma equipe que tem uma certa qualidade, mas achei o Bataguaçu uma equipe que tem mais a apresentar do que apresentou até agora. Pode surpreender também. O Comercial pode ter muita dificuldade para voltar para a Série A. E eu também acho, vai passar muito pelo jogo de segunda-feira, né? Que pega o Maracaju aqui, um confronto direto. Se ganhar, beleza. Se perder ou empatar, vai ficar uma situação terrível. Agora, nada contra quem é velho, tá, ô Vidimanso? Não tem nada claro contra que quem não. é jogador velho. Inclusive, agora, ele é mais novo que eu, tá? Agora, diz muito sobre o momento do nosso futebol. Alguém que está assistindo o programa, pensa, tirando o Kazu, né, o japonês lá interminável, 53 anos, se eu não estou enganado. Alguém pensa que qualquer liga do mundo, campeonato do mundo, um cara consiga jogar ainda com 49 anos, não sendo goleiro? Cara, eu não... eu ia falar, o Fábio tá com 44 e tá, ó, Série A, velho. Mas é goleiro, né? É goleiro, né? Eu não sei, Vidimantas, onde nós vamos parar. Eu sei que alguma coisa precisa fazer e acho que a questão da base precisa ser... A federação tá fazendo a parte dela, mas eu não vejo os clubes na mesma sintonia que a Federação de Futebol. Thiago, como é que o pessoal te acha? Onde o pessoal escuta o trabalho da Futebol na Canela? Passa para todo mundo. Aplicativos na Play Store do seu celular, Rádio Futebol na Canela e Rádio Futebol na Canela 2. O pessoal vai me achar todos os dias pela manhã, às 11 da manhã, no nosso Bate-Bola 106, que fala das coisas do Mato Grosso do Sul. Segundas e sextas, na Rádio Futebol na Canela 2, às 9 da manhã, com o Planeta Bola, e eu sou responsável pelo futebol internacional, então eu sempre estou
na maioria das vezes na Rádio Futebol na Canela 2, embora, por livre e espontânea pressão da torcida comercialina, estou narrando os jogos do Comercial na Série B, e se não subir, a culpa não é minha, não tenho nada a ver com isso, eu só estou cumprindo o meu papel jornalístico. O que vocês transmitem no final de semana? Nós vamos transmitir a decisão, que para mim é uma final Bataguaçu e Aquidauana, Fernando Blanc e Gilmar Matos vão estar nessa, junto com o Sérgio Ropelli. Na segunda-feira estarei com Hugo Carneiro, o Roqueiro e Lucas Nepomuceno no Jacques da Luz com Comercial e Maracaju. Os 2 jogos são decisivos, jogos de 6 pontos, e até o jogo de São Gabriel com o Taveira também é jogo de 6 pontos, né, Vidimantas? Nenhum conquistou ponto até agora. Thiago, valeu, obrigado mais uma vez, viu, Thiago? Gostei muito da sua camiseta. Não sei se você está de preto por metade do povo brasileiro que está de luto, mas se você estiver de preto em comemoração à condenação, você receba o meu abraço, porque eu estou com você nessa. Um grande abraço. Thiago. Um abraço, Thiago. É isso aí, gente. Encerrando, portanto, mais um Resenha da Grande. Falamos hoje de Libertadores e outros assuntos menores. A gente volta na próxima quarta-feira com mais esporte aqui na Resenha da Grande, nas redes sociais da Grande FM. Olha só, curtir, compartilhar e também se inscrever nas redes da Grande FM. No Facebook e também no YouTube tem muita coisa legal. E você acompanha o trabalho e as transmissões da Grande FM também no Dial 92,1 e nos aplicativos, baixando o aplicativo da própria Grande FM, que tem muita coisa legal também, ou nos aplicativos de rádio do seu smartphone, Rádiosnet, por exemplo. É só digitar lá no Procura Grande FM Dourados e você escuta a nossa programação em qualquer lugar do mundo, tá bom? É isso aí, a gente volta na próxima quarta-feira com mais um Resenha da Grande. Rogério Vidimanta sou eu, Éder Joffre comigo nessa transmissão, nesse bate-papo com o Thiago Farias. A direção de esportes é do Paulo Wagner e também a direção geral é do Mauro Alcântara. Até quarta-feira que vem por aqui. Tchau. Você acompanhou Resenha da Grande, um bate-papo descontraído e irreverente com nossa equipe esportiva e convidados especiais, debatendo e analisando os mais diversos assuntos esportivos da atualidade. Resenha da Grande, você por dentro de todos os esportes.